E aí, galera, tudo pronto? Porque hoje a gente vai embarcar numa aventura daquelas, uma história épica de um herói da fé de verdade. Vamos conhecer a jornada incrível de São Roberto. Sabe, aquela vozinha lá no fundo que te chama para algo diferente, algo grandão, desafiador e super importante. Pois é, a nossa história de hoje começa exatamente assim. Então vamos lá. Imagina só, há muito tempo, lá na França, vivia um nosso herói, o Roberto. Ele era um monge, morava num mosteiro, um lugar todo voltado para a oração. Só que, mesmo lá, ele sentia uma inquietação no coração, sabe? Era como se Deus estivesse falando: Roberto, eu tenho uma missão muito maior para você. E aí que está o dilema dele. A vida lá no mosteiro de Molesme tinha ficado, digamos, meio tranquila demais. Confortável, sem muitos desafios. E o Roberto sentia que isso não estava certo, que seguir a Deus de verdade tinha que ter mais garra. Ele queria voltar para a raiz, para a vida da regra original. Uma vida mais radical, com muito trabalho, desafio e, claro, muita oração. Era tipo escolher entre o caminho fácil e o caminho do herói, né? Mas por que alguém escolheria o caminho mais difícil? É aí que está o segredo do herói. O Roberto sabia, lá no fundo do coração, que para amar a Deus de verdade não dá para ficar só no conforto. É preciso se entregar de corpo e alma, com toda a coragem do mundo. Porque a vida só fica completa de verdade quando a gente se entrega para valer ao nosso Criador. E foi aí que a aventura começou para valer. E o melhor, Roberto não estava sozinho nessa. Ele juntou uma galera, uns amigos monges tão corajosos quanto ele, e eles tomaram a decisão. Bora! Chegou a hora de partir e viver esse chamado. Essa jornada deles foi tipo uma missão com 3 fases. Fase 1, ter uma coragem de leão para deixar tudo para trás, a vida que eles já conheciam. Fase 2, sair em busca do lugar perfeito, um lugar meio deserto que eles chamaram de Cister, para construir um novo mosteiro. E a fase 3, o chefão final, começar uma comunidade inteira, do zero. E não é que eles conseguiram, chegaram em Cister. E aquele lugar se tornou o palco de um começo totalmente novo. A missão agora era clara: arregaçar as mangas e construir com as próprias mãos o sonho de Deus. Uma comunidade que vivia uma fé radical, cheia de coragem. Olha só, anotem aí essa data importante, 1098. Foi nesse ano que aquela sementinha de coragem que o Roberto e seus amigos plantaram começou a crescer. Foi o nascimento da Ordem Cisterciense, uma ordem que ia mudar a história da igreja para sempre. Mas como era o treino de um monge cisterciense? Pensa num treinamento de super-herói espiritual. Era assim, ó: muito silêncio para conseguir ouvir a voz de Deus com clareza. Trabalho manual para fortalecer o corpo e o espírito. Viver com pouco, com pobreza, para aprender que a única coisa que importa é depender de Deus. E claro, muita oração, que é a super-arma dos santos para lutar o bom combate. Isso tudo que o Roberto e seus amigos fizeram tem um nome especial na igreja. É a vida consagrada. É como se eles fossem atletas de Deus, sabe? Gente que decide se dedicar 100% a seguir Jesus mais de perto, doando a vida inteira para ajudar a construir o reino de Deus. É uma entrega total por amor. Mas aí a história dá uma virada. Acredita que, depois de um tempo, o Roberto teve que voltar para o antigo mosteiro dele lá em Molesme? Mas calma, a aventura que ele começou em Cister não parou por aí. Que nada, estava só começando. Aquela pequena semente que ele plantou ia virar uma floresta enorme. O que o Roberto começou foi tão forte, mas tão forte, que a missão continuou com a mesma energia com os amigos dele, como o Santo Alberico e o Santo Stephen Harding. Foi como uma corrida de revezamento. Ele passou o bastão e eles continuaram correndo com tudo. A aventura de Cister acabou inspirando uma geração inteira de novos heróis da fé. Então vamos dar uma olhada rápida na jornada desse super santo. Por volta de 1029, ele nasce. Em 1098, ele funda a Abadia de Cister. Em 1111, ele parte para a casa do pai, lá no céu. E um tempinho depois, no século XII, a igreja declara oficialmente: Roberto é um santo. E o que significa ser canonizado? Pensa assim, é o selo oficial da igreja de herói da fé. É quando a igreja diz para todo mundo: olha, essa pessoa viveu de um jeito tão incrível que a gente tem certeza que ela está no céu. E mais, ela pode ser um modelo e um super amigo para nos ajudar no nosso caminho. Tá, essa história toda é sensacional, mas... E a gente com isso?
que a gente aprende. A grande lição de São Roberto é um convite para a gente pensar qual é a nossa aventura. Para onde será que Deus está chamando a gente? Ser amigo de Jesus, buscar a santidade é a maior aventura de todas. E como em toda boa aventura, existem desafios. Não tem como virar santo sem renúncia, sem lutar o combate espiritual. É escolher o certo, mesmo quando é mais difícil. É uma luta do bem que a gente enfrenta todo dia, mas sempre com a ajuda de Deus. E aí fica a pergunta para cada um de nós. A nossa aventura talvez não seja construir um mosteiro, mas pode ser obedecer os pais com um sorriso, ser um amigo de verdade, estudar com mais vontade, ou até perdoar alguém que nos magoou. O que será que Deus está nos chamando para fazer com mais coragem, hoje? Então vamos pedir aquela forcinha para o nosso amigo lá do céu, né? São Roberto de Cister, rogai por nós! Uau, que história! São Roberto mostra que Deus chama todo mundo para uma grande aventura. Se esse nosso papo ajudou a entender melhor a fé, já sabe, né? Deixa aquele like, isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E claro, compartilha com a galera. E se você ainda não faz parte do nosso time, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pela fé, Bíblia, catequese e muito mais. Agora eu quero ouvir vocês. Já tinham parado para pensar nisso? Ficou alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão de história para a gente contar? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio tudinho e quem sabe a pergunta de alguém não vira tema de um próximo encontro nosso. Um abração e até a próxima aventura!